Oi pessoal, meu nome é Melissa, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e eu tô aqui para falar um pouquinho da estrutura da nossa compostagem do Pice, que fica aqui no Parque da Lagoinha. Bom, o parque recebe uma demanda grande de matéria seca, corte de grama, então a gente tem uma demanda grande dessas gramas, então a gente separou em 3 leiras esse processo de compostagem. Uma só é de matéria seca, que a gente guarda para secar, às vezes vem molhado depois do corte, e as outras já são do processo mesmo de compostagem, da mistura, né, de matéria seca com matéria orgânica, que também é trazido, a gente usa a matéria orgânica daqui do parque, a gente consome aqui, e também os moradores locais trazem tanto matéria seca como matéria orgânica para compostagem aqui também. A estrutura delas basicamente é de pallet, que também foi doado. A gente só desmontou o pallet e fez as bases, né? São peças. A gente deixou aqui menor para poder ter essa manutenção aqui dentro, né? E a base, a gente antes ela ficava no chão e a gente não coletava o churume, que é uma parte do processo final dessa decomposição de matéria seca com matéria orgânica, que a gente vai falar um pouquinho melhor depois. Então o nosso desafio foi fazer uma base para a gente coletar esse churume. A base ela é feita de bioconstrução, que é basicamente pedra, barro misturado com areia e um pouco só de cimento. Então a gente fez a base primeiro, tirou as leiras, né? Fez a base, deixou secar. Foi todo um processo de assentar a base com uma caída para que o churume escorresse. O churume escorrer, né? E ele não ir também para a base de bioconstrução, a gente encapou todas as leiras com plástico e no final delas, bem aqui na base, tem o biquinho da garrafa PET mesmo, que a gente reciclou, cortou ela e encaixou um biquinho. Depois de encapada, a gente, como a base ela tem uma caída, né, pra cá, pra gente coletar o churume, a gente furou em 3 furos essa base e colocou a gente cortou a garrafa PET e deixou só o biquinho dela pra fora. E aí, na parte que tem a tampinha, a gente furou a tampinha, dá pra ver? E colocou um saquinho plástico, que é de feira mesmo, e passou por dentro. E depois encaixou de novo aqui na compostagem. Esses saquinhos estão prontos para receber o churume. E a gente coletou, acabou de tirar esse churume ali da compostagem, churume novo. Coletou e aí depois a gente só coloca dentro de outro recipiente o churume e usa o mesmo saquinho. O que acontece às vezes é que o saquinho rasga, então seria legal se vocês colocassem em uma base mais fixa. Aqui ela tá no meio de pedra, então acaba rasgando e a gente tá para melhorar isso. Outra dificuldade que a gente tem é a questão da chuva, que acaba não ajudando a secar, né, na época de chuva, secar a matéria seca que a gente recebe, por causa do telhado ser de bambu, um bambu mais grosso, né, e a gente cortou ele no meio e colocou como telhado, só que ele tem vãos, então acaba que a água ainda continua escorrendo. Então a gente colocou um plástico em cima para ajudar. E se vocês tiverem a oportunidade de fechar inteiro em cima, né, o telhado da compostagem e ser transparente, com telhas transparentes ou de garrafa PET, algo assim, seria bem bacana e bem mais eficiente, que é o que a gente está procurando aqui também. Como no começo do vídeo eu falei que moradores vêm trazer, né, a matéria seca ou a matéria orgânica aqui para compostar também, a gente fez um controle, então eles vêm, colocam o dia que eles trouxeram, o que eles fizeram, se eles retiraram o churume ou não, e eles levam o churume para casa. E também a gente tem um pote de orgânico que a gente usa aqui
né? A gente tem uma demanda pequena até de matéria orgânica aqui no parque. Então a gente coloca aqui antes e junta uma grande demanda e depois coloca na compostagem. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Um beijo. Então, pessoal, a Mel já mostrou para vocês a parte de estrutura. Agora a gente vai aprender a função, né? Colocar a compostagem para funcionar. Então, os primeiros termos que a gente tem que aprender é a matéria seca e a matéria orgânica. O que é a matéria seca? É poda de árvore, poda da grama, partes, né, da folha que está seca. Então, a gente usa como matéria seca. E a gente tem a matéria orgânica, que é resto de alimento, né? Casca de ovo, casca de verdura, o resto de frutas. Então, a gente usa como matéria orgânica na parte da compostagem. Agora que a gente já aprendeu o que é matéria seca e o que é matéria orgânica, a gente tem que ver como que a gente vai fazer o equilíbrio delas dentro da compostagem. Então, para a gente não ficar medindo, né, porque normalmente a gente usa a compostagem em ambiente doméstico, a gente vai medir uma mão de matéria orgânica e 2 mãos de matéria seca. Isso vai fazer um equilíbrio, com que ela não fique aquele cheiro ruim, né, porque normalmente a gente associa a compostagem com cheiro ruim. Mas o cheiro de uma compostagem saudável e bem feita, ela tem o cheiro de uma fruta em decomposição, aquele cheiro de azedo. Outra coisa importante que a gente tem que aprender é que toda vez que a gente for colocar material orgânico e matéria seca na compostagem, a gente tem que fazer o revolvimento. O revolvimento é você mexer na compostagem. Então você vai mexer ela toda, depois vai vir com matéria seca, colocar a matéria orgânica por cima e a quantidade de matéria seca de novo, para fazer com que a parte de baixo que já estava ali, ela tenha aquele revolvimento, né, para que a nova matéria orgânica seja depositada ali. Quais os tipos de compostagem que a gente pode ter, então? Aqui no parque a gente tem essa compostagem que ela é maior, então a gente tem a digestora 1 e a 2, e é onde a gente coloca a matéria seca. Como a Mel já disse no outro vídeo, a gente tem uma demanda muito grande de matéria seca e também de matéria orgânica, porque além do nosso consumo, né, e do descarte que a gente faz aqui, dessa matéria orgânica, a gente também recebe dos voluntários. Então eles chegam e descartam, né, coloca aqui a matéria orgânica, então a demanda daqui é maior. Mas às vezes a gente tem um apartamento, mora numa casa e não tem como fazer essa compostagem. E para você então que, né, mora em uma casa pequena, um apartamento que não tem muito espaço para fazer a compostagem, também tem como fazer. A gente tem os tipos de compostagem, né? Tem a compostagem que a gente chama de vermicompostagem, que é a presença de minhocas. Então elas vão comer aquele alimento e vão excretar ele. Essa excreta, né, ela é chamada de humus, então é o humus de minhoca. E a gente tem outros tipos de compostagem que não é necessário o uso de minhocas, então a gente pode fazer nos baldinhos para poder utilizar ali. E normalmente nessas que a gente faz no baldinho, a gente não usa arroz, nem feijão, nem carne, nada de alimento cozido. Então quais as vantagens, né, de ter uma compostagem? Você vai ter no final, né, o resultado final da sua compostagem vai ser o adubo, né, que ele remete a características da terra preta, mas é um adubo. E o churume, né, que é um adubo líquido. E também, além de você ter, né, essas vantagens de você poder fazer uma horta com adubo na sua casa, você vai diminuir a quantidade de lixo, né, que vai para o aterro sanitário. Então isso também vai, a compostagem, a gente sentir, né, ela vai se tornar um exercício prazeroso na sua casa. Você vai conseguir, além de separar, né, a matéria orgânica, separar os outros tipos de resíduos.